Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos iniciar a Bom nossa dia. diversão, último conteúdo do semestre. A partir de semana que vem, aula prática online. Como que vai ser isso? Eu peço encarecidamente que vocês visualizem os vídeos de aula prática lá no portal, para na semana que vem a gente possa discuti-los. Entendê-los e discuti-los. Hoje nós vamos comentar sobre paratletismo. O que consiste o paratletismo? São as provas do atletismo voltadas para os deficientes ou pessoas especiais. Cada um compreendam da sua maneira, mas desde que entendam que não é o atletismo convencional. Como vimos anteriormente, o atletismo é conhecido um esporte democrático, pois possui diferentes provas que podem ser praticadas por pessoas nas diversas condições físicas, de todas as idades, de qualquer gênero, individual ou coletivamente, com finalidade para diferentes capacidades físicas, capacidades que usam força, resistência ou velocidade. Além disso, há maiores possibilidades de regras, equipamentos e instalações. Da mesma forma que os outros esportes, o atletismo não poderia deixar de realizar adaptações para as pessoas que possuem alguma deficiência, seja ela física, intelectual ou visual. Existem diversas modalidades do atletismo adaptado, mas iremos direcionar nossos esforços para as modalidades abordadas nos Jogos Paraolímpicos, ou focamos para o evento mais importante para os atletas com deficiência, que é a Paralimpíada. No Brasil, o órgão responsável pelo atletismo paralímpico, também conhecido como Paratletismo, é o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Desde 95, busca promover o desenvolvimento do esporte de alto rendimento às pessoas com deficiência em nosso país. É a entidade que representa o país perante o Comitê Paralímpico Internacional, IPC, fundado em 1989, com a visão de permitir aos para-atletas alcançarem a experiência esportiva, inspirando e excitando o mundo. Classificação funcional do atletismo paralímpico. O atletismo paraolímpico é praticado por atletas, homens e mulheres, com deficiência física, visual ou intelectual. São disputadas provas de corridas, saltos, arremessos e lançamentos, com o diferencial a serem em grupos divididos conforme o grau de deficiência, apresentado na classificação funcional. Devido a essa regra, temos diversas provas dos 100 metros, por exemplo, em diversas categorias. A classificação funcional apresenta parâmetros para organizar os competidores em grupos homogêneos. Por exemplo, deixando um atleta cadeirante numa categoria diferente a de um atleta andante, que por sua vez compete numa categoria diferente daquela de um atleta com deficiência visual. Aqui um exemplo clássico de que a mesma prova podem ter duas formas de serem disputadas. Por exemplo, uns 100 metros para cadeira de uns 200, 100 para cadeira de roda. Então ele possui um instrumento que é a cadeira de roda. Mas esses 100, 200 metros também pode acontecer para um deficiente visual. Então são a mesma prova, mas em duas categorias diferentes, tanto masculino quanto feminino. Eu acredito que você já deve ter visto medalhistas brasileiros na Paralimpíada, tanto da categoria masculino quanto feminino, daquele pessoal correndo com o guia. Inclusive, se não me engano, a recordista mundial
E o paraolímpica é uma brasileira do Maranhão. Eu esqueci o nome dela agora. Na categoria de deficiente visual. Ela corre com o guia, fica amarrado, tipo uma presilha na mão, junto com o corredor dela, e os dois largam juntos e vão até o final. Porém, o guia não pode, de maneira nenhuma, empurrá-la para cruzar a linha de chegada em primeiro. Ele tem que correr na mesma passada que o atleta, para-atleta. Existem as provas de pista, que são divididas em 3 categorias: corridas, revezamento e maratona. Podem também ser divididas em provas de velocidade, meio fundo e fundo. São conhecidos como a classe T. A letra advinda da palavra track, que significa pista em inglês. Também existem as provas de campo, arremesso de peso, lançamentos e disco, e dardo, além dos saltos em altura, distância e triplo. Essas provas são conhecidas como a classe F. A letra é advinda da palavra field, que significa campo em inglês. Portanto, a classificação funcional vem as 2 letras, T ou F. Significa de um par de números referente à deficiência apresentada e seu grau de comprometimento. Então tá lá, se ele for um atleta de pista, ele vai com a letra T. Se ele for um atleta de campo, que vai fazer os lançamentos ou arremessos, ele vai com a letra F. São subdivisões para identificar qual categoria pertence àquele atleta. Conforme a necessidade do atleta, é permitido o uso de equipamentos que o auxiliem, como cadeira de rodas e próteses. No entanto, todos devem seguir as recomendações do Comitê Paraolímpico Internacional, bem como o uso de cordões de ligação, de sinais sonoros e até do guia, em determinados casos. Desta forma, as subdivisões ficariam assim: T11, usa-se um cordão de ligação junto com o atleta guia na corrida. E no salto em distância, usa-se um chamador T12, atleta guia e chamador torna-se opcionais. E T13, o atleta não pode ter auxílio do guia e nem do chamador. O T13, no caso, dá para perceber que seriam atletas que utilizam próteses, porque ele não possui a deficiência que ele precise de um auxílio próximo. O chamador, ele vai, como o próprio termo já diz, ele vai te orientar através de som, enquanto que o guia vai te orientar ao seu lado. Ele está diretamente ligado, o chamador não. Nas corridas de para-atletismo, os percursos percorridos são de velocidade, 100, 200, 400, meio fundo, 800, 1500 e 5.000. As adaptações realizadas durante as provas, como próteses para amputados, cadeira de roda específica de corrida, para os cadeirantes e os guias, para os deficientes visuais, são realizados de acordo com a necessidade apresentada pelo atleta. Nas provas de revezamento, são disputados 4x100 e 4x400, cuja diferença fica por conta dos cadeirantes, que não precisam passar a receber o bastão, pois a troca do atleta já é considerada um toque das mãos. A única prova que não é realizada no estádio, e sim pelas ruas da cidade, é a maratona. Sua distância permite também as adaptações feitas em outras provas, como uso de próteses, cadeiras de roda e guia. As corridas com barreira e com obstáculos não entram no programa de esportes paralímpicos.
Saltos paralímpicos. Os saltos em distância são realizados 3 tentativas, para ver qual atleta salta mais longo, cada atleta salta mais longe da caixa de areia após a corrida de 40 metros. Nas provas de salto em altura, os atletas têm o mesmo número de tentativas, mas o objetivo é ultrapassar o sarrafo horizontal, apoiado sobre os suportes. Alguns atletas com deficiência visual usam o chamador para saberem sua localização em relação à pista de corrida para impulsão. Saltos triplo com vara não entram no programa de esportes paralímpicos. Durante as competições, todos os atletas deficientes visuais usam uma venda para deixar todos em condições iguais, uma vez que alguns atletas possuem visão parcial ou enxergam vultos. Com certeza, para que todos fiquem no mesmo patamar, é necessário tampar a visão, né? Porque nem todos são 100% deficientes visuais. Eu tenho um amigo que ele se tornou um deficiente visual. E por duas vezes em que eu visitei a casa dele, ele me viu. Eu ainda brinquei com ele, falei, você tá fingindo de deficiente visual, cara? Ele falou, não, Clésto. Tem hora que dá um flash e eu vejo tudo. Aí some. Dá uma piscada. Eu vi tudo que tá aqui na minha frente. Aí só Deus sabe quando acontece de novo. Que agonia. Para quem era atleta de voleibol, professor de educação física há mais de 10 anos, Que de agonia. repente você fica doente e perde a visão, você recomeça a vida novamente, né? E ele sempre foi forte, cara. Depois, assim, nós afastamos um pouco, ele mudou, eu perdi um pouco o contato, mas ele poderia se tornar um para-atleta. Eu não sei, eu acho que também não chegou isso mesmo na cabeça dele ainda. Ele preferiu ensinar, né? Primeiro você tem que, na verdade, quando você não nasce com essa deficiência, você tem um período de adaptação, período de aceitação, né? Então, até esse período passar e você recuperar o ânimo, mesmo com o apoio da família, de amigos, leva um tempo. E aí também ele começou a trabalhar na PAI, a trabalhar com os próprios deficientes visuais. Então, acho que ele mudou o foco. E eu não tive oportunidade também, onde eu vi ele eram momentos de festividade. Fica chato você encostar para que ele falasse essas coisas. Mas ele poderia se tornar um atleta paralímpico, sim. Lançamentos e arremessos paralímpicos. Os discos, que pesam 750 gramas, 2 quilos, e os dardos de 500 e 800 gramas, são os implementos utilizados nas provas de lançamento e arremesso, né? Não há prova de lançamento de martelo no para-atletismo. Nas provas de arremesso, além da tradicional esfera metálica, que pesa de 2 a 7 quilos e 260 gramas, os atletas também lançam as maçãs, também chamada de clube ou bastão dos 40 centímetros, cada e semelhantes às maçãs da ginástica. Essa maçã não é a fruta, não, tá, gente? Na verdade, não é maçãs, é massas. É massas. Que é um bastãozinho comprido. Por isso que fala que clube do bastão. Ele é um bastãozinho comprido parecendo um halter, porém menor, né? Com o objetivo é jogá-las o mais longe possível. O arremesso das massas é realizado de costas e por cima da cabeça. É uma prova que não é considerada adaptada, pois não há sua versão no atletismo.
Realmente, ela não tem a sua versão, mas ela se torna parecida com arremesso. Competições e eventos. Agora entramos no último capítulo do nosso conteúdo. Lembrando que esse material já está disponível no portal, tá, pessoal? Os esportivos podem ser divididos de acordo com o seu porte, podendo ser uma simples disputa de corrida para ver quem chega primeiro ou até um mega evento esportivo, como a Olimpíadas. Independentemente do porte, é necessário organizá-lo. É claro que, dependendo do porte, a dificuldade na organização muda e a quantidade de recursos humanos e financeiros também é diferente. Os eventos esportivos devem ser bem planejados para que sejam minimizadas as possibilidades de falha e para que a equipe responsável possa acompanhar o desenvolvimento do evento e auxiliar em possíveis imprevistos. Uma vez que o próprio nome já fala, né? Imprevistos. Sempre tem um. Precisamos nos adaptá-los e ver todas as possibilidades para resolvê-los se aparecerem. No primeiro momento, devemos pensar nos objetivos do evento. Qual será o seu público consumidor? Precisamos saber o que será realizado e para quem. Sabendo disso, é que começamos a traçar e planejar o como, que são os procedimentos. Ao planejarmos um evento esportivo, é importante fazermos 3 perguntas. O que, objetivo e descrição do evento, para quem, público-alvo, e como, procedimentos para a realização do evento. Mais uma vez, a gente volta a frisar que, para você organizar um evento, uma competição, você precisa imediatamente de organização e planejar tudo que você pretende com este evento. Então, 3 perguntas básicas. O que, para quem, como? Que são as principais linhas de raciocínio para a criação de um evento, para a organização de um evento. A maioria dos eventos esportivos tem como atração principal uma disputa esportiva entre atletas, sejam eles profissionais ou amadores. No caso da corrida de velocidade, são realizadas disputas em séries, também conhecida como baterias, pois a pista só possui 8 raias. O ideal é que os atletas sejam divididos da maneira mais similar possível, para que não haja baterias desproporcionais, mas que a corrida final haja 8 atletas na disputa. Devem haver um tempo de recuperação entre as baterias e fases diferentes, quando não for possível colocar o melhor ou 2 melhores de cada bateria na final. Pode-se classificar os melhores tempos. Então, esta fase de confronto, normalmente, ela é realizada em baterias, de acordo com o número de participantes também, né? Porque você precisa subdividir. Como temos 8 raias, você vai ter, no máximo, 8 atletas por bateria. Porém, dependendo do número de participantes, as 2 últimas baterias podem ser. Temos, ao invés, 20 atletas. Como você pretende fazer baterias de 8, você vai fazer a primeira de 8 e o restante com a mesma quantidade para atingir o máximo de atletas e ao mesmo tempo com o mesmo número de atletas nas baterias. Na situação, também é dividido essas baterias para se tornar classificatórias.
De acordo com o número de baterias, você vai classificar 1 ou 2 atletas, ou, o que é comum, por tempo, os 8 primeiros vão para a final. Porém, de acordo com a quantidade de atletas, deverão ser realizadas as baterias e classificá-lo para quartas de finais, semifinais e finais. O que acontece em um campeonato paraolímpico seja grande. Então, você precisa de tempo para a realização dessas baterias, tempo para o atleta descansar, recuperar do desgaste de uma eliminatória. Normalmente, o que acontece é correr uma vez por dia, né? Ele corre um dia de manhã, ele vai correr somente no outro dia. E, ao mesmo tempo, em um grande evento esportivo, quando se, por exemplo, se acontece as eliminatórias dos 100 metros, do outro lado da pista acontecem subsequente ao mesmo tempo outros tipos de provas, também na mesma situação de eliminatórias. Seja ela em corridas, vocês vão analisar por tempo, se for arremessos ou lançamentos, a distância do elemento lançado ou arremessado. Nas corridas de meio fundo, no caso da prova de 800 metros, também corre-se 8 atletas, com a raia desbalizada após a primeira curva. E na prova do 1500, correm 12 atletas, com o desbalizamento acontecendo após a largada. Nas provas de fundo, são 12 atletas saindo sem raia. E nos 10 mil, são de 12 a 20 atletas. 10 mil é maratona, né? Meia maratona. Então, já se utilizam todo mundo espalhado na largada. Não precisa de limitações. A diferença aqui é 800, 1.500. Que o 800, todo mundo precisa correr 100 metros na raia e depois cai todo mundo para a raia 1. Por que cai todo mundo na raia 1? Porque se ele ficar correndo na raia 3, na raia 8, ele corre um percurso maior. No 1500 é só a largada. E lembrando que essa regra do 800 e do 1500 vale para o atletismo tradicional, não só para o para-atletismo, tá? Nos saltos verticais, ou salto em altura, o competidor tem direito a 3 tentativas para conseguir ultrapassar a barra. Conseguindo, ganha 3 novas chances para tentar novamente, porém, numa altura superior. Caso não consiga, é eliminado. Já nos saltos horizontais, salto de extensão, em distância, o atleta tem direito a 3 tentativas na fase de classificação. Os 8 primeiros colocados disputam a final, mas 3 saltos para decidir o vencedor. Cada eliminatória ela possui uma característica de 3 saltos, seja ela em altura como extensão, em distância, perdão. Os 8 primeiros colocados disputam a final com 3 saltos, cada um. Quem saltar a maior distância é o vencedor. Caso haja até 8 competidores disputando a prova, todos têm 6 tentativas. E essa primeira fase já é considerada a final. Em todos os lançamentos, dardo, disco e martelo, na verdade o martelo não tem, né? E arremesso de peso, cada atleta realiza 3 lançamentos ou arremessos na primeira fase. Os 8 melhores classificados lançam mais 3 oportunidades na fase final, para verificar quem será o vencedor. Caso haja até 8 participantes, cada atleta já arremessa 6 vezes em uma única fase, ou seja, já é direto à final. Só que você vê que fica um pouco desproporcional e cansativo, né? Aí começa aquela etapa de que o atleta queima diretamente alguns arremessos para evitar um desgaste maior, que normalmente
Eles tentam lançar o mais longe possível em uma determinada fase dos lançamentos, ou nos primeiros ou nos últimos. Nas provas de pedestrianismo, por serem provas realizadas na rua, dão largada a provas milhares de pessoas ao mesmo tempo. Pode, em alguns casos, sair um grupo de elite um pouco mais à frente dos outros. Esses são os sistemas de disputas de provas oficiais. Porém, nada impede, de acordo com os objetivos do evento, as regras serem modificadas. Por exemplo, em um evento que conta com muitos participantes em pouco tempo, pode-se diminuir o número de arremessos, ou num festival da modalidade que vise a participação de atletas, podem ser feitas diversas baterias com vários vencedores, sem que haja uma única final. Num evento de festival, todos são premiados. O objetivo principal de um festival é a socialização e incentivo à prática esportiva, premiando-se a todos e eliminando aquela possibilidade de o melhor. Todos são melhores, todos são iguais, todo mundo venceu, todos os participantes venceram. Projetos esportivos de atletismo. Existem diversos projetos esportivos de atletismo, organizados por profissionais, comunidades, poder público, privado e terceiro setor. O atletismo pode ser encontrado em diversos projetos esportivos sociais, em organizações não governamentais, como associações de esporte solidário. Em São Paulo, um projeto Corrida para o Futuro, a ONG Provisão, em Campinas, com um projeto de atletismo para pessoas com deficiência visual. O Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, em Campinas, com atletismo para jovens carentes de 8 a 18 anos, dentre outros inúmeros projetos de ONGs espalhados por todo o Brasil. Também é possível termos projetos privados geridos pela CBAT, com patrocínio de empresas particulares, como o Programa Nacional Caixa de Apoio ao Atleta de Alto Nível e Jovens Talentos, a treinadores e corredores de elite. Outros projetos que abordam o atletismo, embora não sejam exclusivamente dessa modalidade, são os projetos do Ministério do Esporte, Bolsa Atleta, Segundo Tempo, Atleta na Escola, Esporte da Escola, entre outros. Eventos oficiais do atletismo. A Confederação Brasileira de Atletismo, órgão responsável pelo atletismo no Brasil, organiza diversos eventos da modalidade. Existem aqueles com as principais provas do atletismo, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Os eventos apenas com provas específicas, como a Copa do Brasil e Marcha Atlética, além de organizar a confederação, também apoia o auxílio de outros eventos por todo o Brasil. Dentre os principais eventos, podemos destacar Troféu Brasil Caixa de Atletismo, Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, com a finalidade de identificar o potencial atlético das entidades e selecionar os melhores atletas para a participação em eventos nacionais e internacionais. A CBAT promove os campeonatos brasileiros nas categorias sub-16, de sub-18, sub-23. Além disso, a Confederação Brasileira organiza eventos de provas específicas do atletismo, como é o caso da Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética e a Copa do Brasil Caixa de Cross Country. Mesmo não sendo organizadora, a Confederação Brasileira adiciona em seu calendário os principais eventos internacionais, na qual a representatividade brasileira se faz presente: Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos de Verão,
Jogos Mundiais. Normalmente, os Jogos Olímpicos são a cada 4 anos. E os Jogos Mundiais a cada 2 anos. Aquela visibilidade aí do texto de Jogos Olímpicos de verão, na realidade, a Olimpíada ela é realizada num período de verão, na Europa. Uma vez que em outras épocas do ano, em outras estações do ano, fica inviável a utilização e a prática de algumas modalidades esportivas. Portanto, se vocês tiverem essa visualização de Jogos Olímpicos de Verão ou Jogos Olímpicos, tem o mesmo significado. É claro que isso se altera dependendo do continente onde é realizado o evento. Por exemplo, aqui no Brasil, quando teve as Olimpíadas em 2016, não foi realizado no verão. Porque o nosso verão ele se torna muito quente e chuvoso. Fica um período de muita chuva e fica difícil a realização de algumas provas. Jogos mundiais são realizados a cada 2 anos. Dentre as dezenas de corridas de rua oficiais, podemos destacar a Corrida de Reis, que é aqui em Cuiabá, a Maratona e Meia Maratona Internacional de São Paulo, Maratona e Meia Maratona do Rio e as 10 milhas do Garoto, que é em Vila Velha, no Espírito Santo, a Volta Internacional da Pampulha e a Corrida Internacional de São Silvestre. Lembrando que a Corrida de Reis também tornou-se uma parte do calendário. Ela é uma corrida onde vêm pessoas do mundo inteiro disputar, né? Ela se tornou uma corrida internacional também. Só que falta colocá-la no calendário internacional. Por isso que Corrida Internacional de São Silvestre, Volta Internacional da Pampulha, elas já estão dentro de um contexto mundial. A nossa Corrida de Reis recebe atletas do mundo inteiro, mas ela não está diretamente ligada ao calendário internacional. Então, ela é nacional. Assim, agora vamos para a organização de eventos do atletismo. Um evento esportivo, assim como qualquer outro evento, independentemente do tamanho, segue algumas fases: planejamento, execução, avaliação. Todo e qualquer evento ou projeto, você precisa dessas 3 variáveis: planejamento, execução e avaliação. Qual que é a importância da avaliação? Você poder ter em mãos dados que representem o que significou o seu evento, seja ele positivo ou não. Onde aconteceram as falhas, onde você precisa melhorar ou onde você acertou. Podemos considerar que o evento é um fato ou acontecimento em que pessoas se reúnem com os mesmos objetivos, havendo interação entre as pessoas. Podemos considerar que o evento esportivo tem algumas características próprias, como o fato de ser um serviço que oferece experiências subjetivas e é difícil de ser medido. É intangível, inseparável, variável, duradouro e excitável. Correia 2001. Entre os principais exemplos de eventos esportivos no atletismo, temos as corridas de rua, competições e os festivais das principais provas do esporte, bem como seus desafios. A fase de planejamento ocorre quando traçamos as metas e elaboramos o passo a passo do evento, desde a caracterização e o escopo do evento, passando pela gestão de recursos humanos e contatos com a rede de parceiros, até a gestação dos recursos materiais e financeiros. Na fase de execução,
Temos o evento em si, lembrando que imprevistos podem acontecer, mas se a fase de planejamento e execução forem bem feitas, esses problemas serão fácil e rapidamente resolvidos, deixando poucas marcas. A fase de avaliação serve como exercício para ser feito após o encerramento do evento, quando os fatores e as ideias ainda estão frescos na memória, e serve como primeiro ponto de observação para a realização do próximo evento. Óbvio, né? Mas de suma importância. Para finalizar, ao caracterizar o evento, seus objetivos e o público-alvo dizem sobre o tipo de evento que será realizado. Por exemplo, na gestão de um evento para alunos de uma determinada escola, cujo objetivo é a participação, pode-se fazer um festival com regras mais maleáveis, sem muita importância para os vencedores, individuais ou competição com regras mais rígidas, e entrega final de premiação aos melhores. Assim, encerramos a nossa participação sobre o querido atletismo. Olha, chegaram mais alunos. Sejam bem-vindos, senhores. André Luiz. Consegue falar aí, André? Breno. Tô aqui. Breno, Presente. atletismo, tá? Não é futebol, não. Isso, exatamente. Eu confundi a cabeça, professor. Já falei pra você, cara, ó. Anota. Não, o que, professor? François. Não entendi, professor. Anota. O que tem a nota? Dia e a disciplina. Ah, Toda tá, foi quinta, mal. matutino. Atletismo. Não, é que eu acordei com o pé esquerdo, isso foi mal. Então, depois da passada com o esquerdo, vem o... Conta o segundo direito. passo. Esquece o primeiro. Ah, tá, beleza, então. Lá no meu grupo já tem uma cola já. Jonathan. Juliana Butaca. Eu. Lucas Gabriel. Lucas Pereira. Luiz Felipe. Tô aqui. Alô? Luiz Felipe Antunes. Presente. É Luiz Felipe. O senhor tá me ouvindo, professor? Corretamente. Beleza. Positivo e operante, firme e forte, alto e bom som. Marcos Roberto. Opa, professor, nativa. Muito bom. Pablo, aí. Esse aí não tem nem como falar, hein, professor? Pelo amor de Deus. Tani Liz, Tiago Luiz, 2 vezes. E Viviane. Presente, professor. Aqui, professor. Opa, professor. Lembrando que hoje não teremos uma parcial. Para a alegria de todos. Vamos nos resguardar para outro dia. Porque só falta mais uma parcial. Econômica, professor. Não, vocês também precisam de um descanso. Somos todos filhos de Deus.
Nossa, tá faltando um nome aqui, não é possível. Ah, não, é porque tem um nome dobrado ali. Bateu o recorde essa aula hoje. Graças a Deus, fico feliz que o pessoal animou. Né? Pena que é o último conteúdo, poderiam ter mais aulas. Então, professor, sacanagem, hein, professor? É o último. Mas não se preocupe, eu estou É, fazendo o possível para postar lá as anteriores que ainda não foram postadas. É que tem momentos em que a internet não nos favorece. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Lembrando que se alguém desta disciplina ainda não me enviou alguma parcial ou tem dúvida de qual não fez, por favor, mande um WhatsApp para mim, eu informo para vocês. Vocês podem enviar as atividades atrasadas, eu irei considerar. Porém, não vai valer a mesma pontuação de quem entregou no período correto, mas será válido. Se estiver com alguma dificuldade de mandar por mensagem para mim lá no portal, os exercícios, as parciais, nós procuraremos chegar a um consenso e enviar em outro local, tá? Por exemplo, seu André, falta só a última. Porém, eu tenho alguns... Ah, não é essa lista, perdão. Porém, eu tenho alguns alunos que não me enviaram nenhuma atividade, né, Débora? Eu enviei sim, professor. Quando? Atrasado, mas enviei. Quando? Ontem. Ótimo, ótimo. Não, ontem não deu tempo de eu visualizar. Hoje que eu vou mexer com essa parte aqui. Mas se alguém puder avisar lá, Maíra não mandou nenhum. Michel sumiu, né? Deixa eu ver mais alguém aqui. Lana, Ianá, Yuri, Cauê, Gabriel Henrique, Gilberto tá me devendo também, Rafael Emura, Samuel, gente, cadê o Samuel? Ficou de me enviar e nada. Tiago Alves, já falei com ele 3 vezes, não adiantou nada. Só lamento. Mas a Ianá e o Yuri precisam acelerar. Vitori, Isabela Fraga. Alguém conhece Isabela e Giovanni? nunca nem vi. Não. Nem eu, professor. Nunca nem vi esse nome. Pois é, já sei que eu vou perder um dia procurando o contato deles. Só tem gente estranha na nossa sala, professor. Não, são várias turmas, por isso. Entendi. São diversas turmas. Giovanni Gabriel? Não entendi. É Giovanni Gabriel? Não, é Giovanni César. Giovanni César. Ah, é esse mesmo. Eu vou falar Você com ele. conhece? Fala para ele entrar em contato comigo. Ele não me enviou nenhum ainda. Tá, vou falar. Professor, Oi. o senhor pode dizer quais estão faltando para mim? André, olha, a 3 e a 4, você já enviou? Acho que Porque é tem 4. 2 dias que eu não consigo olhar lá o portal. Ah, então falta 4. Você já enviou a 3? Sim. Então, falta só 4. Ô, professor, Diga. você sabe me dizer o meu também aí? Seu tá tudo perfeito, garoto. Parabéns. Ah, nice. Pior que você é só Meu, dinheiro. Eu também, professor. Eu também acho que falta algumas. Tiago Luiz. É, o Thiago já era, já rodou já. Tiago Luiz, você já enviou a 4? Certeza, mestre. Eu me respeita. Parabéns.
Parabéns, Da cara. minha O cara é história. um monstro. O cara é um monstro, velho. Ô, esse Thiago é um monstro, velho. Mas então vou perguntar novamente. Alguém tem alguma dúvida É sobre nóis, o conteúdo Breninho. de hoje? Ai, vou te Senhor? falar. Sobre o conteúdo que explicamos, eventos e Paralimpíadas, para atletas, vocês têm alguma dúvida? Não, eu assisti esses dias os Jogos Paralímpicos, estava passando dos cadeirantes lá, corrida de cadeira. Eu assisti também, é legal. Massa, foi top. O Eu cara ganhou gosto ali por meia roda. da O senhor viu? natação também. O cara ganhou por meia roda. Foi pau a pau com o chinês, não. Eu vi uma que o cara ganhou por um pneu. Eu acho que era eliminatória. E que Falei, assim, na final o bicho vai pegar, menino. os caras são Aí eu não fortes. consegui assistir a final. Foi no horário que estava trabalhando. Porque o calendário deles é diferente, né? Eles estão repassando em vários tipos de jogos, Olimpíadas, final de campeonatos, Sport TV. Bom, vou encerrar a gravação, mas continuaremos aqui.